Essa videoaula é sobre o produto escalar, o tópico 2.6 da unidade 2. Ocasionalmente, na estática, é preciso calcular o ângulo entre duas linhas, ou então determinar as duas componentes de uma força que sejam respectivamente paralela e perpendicular a uma linha. Em 3 dimensões, isso é frequentemente mais difícil e torna-se então necessário empregar métodos vetoriais para a solução. O produto escalar define um método particular para multiplicar dois vetores e pode ser usado para a resolução dos problemas mencionados anteriormente. O produto escalar de dois vetores, o vetor A e o vetor B, é dado da seguinte forma: A escalar B é igual a intensidade A vezes a intensidade B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, considerando as origens dele. Esse ponto representa o nosso produto escalar, no qual fazemos a leitura, desse termo como A escalar B. O produto escalar é assim chamado porque o resultado desse produto é um escalar e não um vetor. Lembrando aqui que nós consideramos que θ é igual ou maior que zero e menor ou igual a 180 graus. Algumas leis de operação para esse produto escalar. A primeira é comutativa. O que isso significa? Que A escalar B é igual a B escalar A. Só a gente observar essa equação. A vezes B vezes cosseno do ângulo entre eles vai ser igual a B vezes A vezes cosseno do ângulo entre eles. A outra lei é a multiplicação por um escalar, no qual um escalar A vezes A escalar B vai ser igual a escalar vezes um A vetor escalar B, ou A vetor escalar, produto escalar, vezes A, uma quantidade escalar, vezes o vetor B. Tanto nomenclatura escalar que às vezes confunde, mas visualmente falando fica fácil perceber aqui que tanto faz a gente pegar esse escalar A e multiplicar pelo vetor A ou multiplicar pelo vetor B e fazer o produto escalar desses termos separadamente. A terceira é a distributiva. O que isso significa? Que A escalar B mais D é igual a A escalar B mais A escalar D. Então, sabendo que o produto escalar é dado por essa forma, qual vai ser o produto escalar de um vetor unitário? Ou seja, I escalar I, quanto que vale? A intensidade de I vezes a intensidade de I vezes cosseno de zero, porque o ângulo entre o I e o I é zero. Qual que é na intensidade de I? 1. Então, vai ser 1 vezes cosseno de zero. Portanto, 1, porque cosseno de zero é 1. E se o I for multiplicado por outro vetor unitário diferente, seja ele o J ou seja ele o K? Nós temos então como modelo, um exemplo, I escalar J, nós vamos ter a intensidade de I, que é o módulo de I, vezes o módulo de J, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre I e J é 90, então temos aqui intensidade 1 vezes intensidade 1 vezes cosseno de 90, que é zero. Logo, I escalar J é igual a zero. Isso vale para todas as relações entre vetores unitários, ou seja, J escalar J igual a 1, K escalar K igual a 1, I escalar K igual a 0, e assim sucessivamente. Logo, podemos fazer uma representação de A escalar B, no qual nós sabemos que cada vetor aqui é representado por suas componentes em x, y e z. Multiplicando I por I, nós temos o quê? 1. I por J, 0. I por K, 0. Logo, A escalar B vai ser AXBX mais AYBY mais AZBZ. Em outras palavras, para calcular o produto escalar de dois vetores cartesianos, nós vamos multiplicar suas componentes x, suas componentes y e suas componentes z. Depois somar esses produtos algebricamente. O produto escalar tem duas aplicações importantes na mecânica, reforçando. Primeiro, para calcular o ângulo formado entre dois vetores ou linhas que se interceptam. E segundo, para ver que as componentes de um vetor paralelas e perpendiculares a uma linha são facilmente encontradas. Começando então pela primeira aplicação, o ângulo formado entre dois vetores ou linhas que se interceptam é dado pela seguinte forma. Nós já temos a relação do produto escalar, que já conhecemos. Logo, o ângulo entre A e B vai ser dado da forma de cosseno de θ é igual a A escalar B
sobre AB, né? Intensidades aí AB. Para a gente calcular θ, basta então a gente fazer aí o cosseno de menos 1 dessa relação. Portanto, né, conseguimos, através do produto escalar, encontrar o ângulo entre dois vetores quaisquer. Considere aqui sempre, né, que o nosso θ está entre 0 e 180 graus. Já a segunda aplicação, as componentes de um vetor paralelos perpendiculares a uma linha é dada da seguinte forma. A gente tem, né, uma componente aqui A ao longo do eixo A, então um Azinho, e sabemos que a direção desse eixo aqui é o A. Logo, né, pelo que já vimos de conceito de direção, nós temos que um vetor, né, vai ter a intensidade vezes a direção dele. Então, esse vetor aqui A é dado pela sua intensidade vezes essa direção aqui, certo? Também sabemos, né, graficamente observando aqui, né, visualmente, que o nosso A vai ser A cosseno de A, porque aqui é 90 graus. Então, nós temos aqui o Teorema de Pitágoras e conseguimos inferir essa informação. Então, substituindo, né, esse valor na equação anterior, nós vamos ter aqui que o vetor AA é igual, sabendo que o Azinho é A cosseno θ, vezes a nossa direção, o A. Fazendo um produto aqui escalar, então, entre A e o vetor direção aqui, o A, nós temos, né, intensidade A vezes a intensidade da direção vezes o ângulo entre eles, que é θ. Sabemos, né, que essa direção ela é uma unidade 1, então vai ser igual a cosseno de θ. Quem é A cosseno de θ? É o nosso AAzinho. Então, nós temos aqui AAzinho. O que isso quer dizer, então? Que se eu quero saber qual que é a componente de A ao longo de um eixo, no caso aqui eixo também A, basta eu fazer o produto escalar desse vetor pela direção desse eixo, que eu encontro, então, a intensidade da sua decomposição nessa linha, nesse eixo. Dado isso, né, chamando essa primeira equação de 1 e a segunda de 2, substituindo 2 em 1, nós temos aqui que o nosso vetor A vai ser A cosseno de θ vezes o A e, consequentemente, né, pela substituição, sabendo que nós temos que A cosseno de θ é A escalar o A, então substituindo A cosseno de θ por A escalar o A, essa nova relação. Então, eu consigo encontrar a intensidade da projeção pelo produto escalar, né, do vetor vezes a direção desse eixo no qual eu quero saber a projeção. E se eu pretendo encontrar, né, o vetor da projeção ao invés da intensidade, então o vetor da projeção, eu posso pegar, né, o meu vetor a sua intensidade pelo cosseno do ângulo que faz com a sua projeção vezes a direção, né, de onde eu quero ver a projeção, ou então fazer o produto escalar de A vezes a direção, que eu encontro aqui meu AA, vezes a minha direção. É um outro caminho. Então, aqui nós temos, né, uma opção para eu achar a intensidade e duas opções aqui para eu achar o vetor dessa projeção. De uma forma final, eu posso reescrever isso tudo como sendo, né, A vezes a intensidade A vezes, né, a direção A, que é um outro caminho. Dados que se eu já tiver a intensidade, eu já jogo ela diretamente aqui no meu vetor. Sabendo disso, né, nós podemos encontrar agora, né, a componente, né, de A que é perpendicular a esse eixo, a essa direção que conhecemos. Uma das formas é a seguinte, nós trabalhamos com vetores, né? A gente sabe que o nosso vetor A vai ser igual à soma das suas componentes, que no caso é a AA, mas esse A perpendicular ao eixo A. Logo, se eu estou querendo encontrar a minha perpendicular, eu faço aqui uma manipulação algébrica que vai ser igual a AA menos AA. Portanto, eu consigo encontrar o valor dessa componente de A que é perpendicular à linha AA. Para a intensidade, eu posso fazer uma relação direta aqui de trigonometria, na qual vai ser A seno de θ, ou fazer uma relação com base em Teorema de Pitágoras, né? Que vai ser A ao quadrado é igual a AA ao quadrado mais A perpendicular ao quadrado. Então, isolando esse A perpendicular, nós temos que vai ser raiz, né, de A ao quadrado menos AA ao quadrado. De outro modo, que em termos mais gerais,
Se um vetor é um vetor unitário em uma dada direção, então eu tenho aqui um vetor unitário, o n, por exemplo, na direção n, a projeção de f na direção de n vai ter, né, um módulo fn, que vai ser f escalar o n, que é exatamente isso aqui. Ou, em outras palavras, né, o nosso fn vetor vai ter intensidade fn, que é escalar de f vezes o n. Se desejarmos expressar, né, a projeção de f na direção n, como está representado aqui, como uma quantidade vetorial, então eu pego essa intensidade e multiplico aí pelo seu componente escalar n na direção aí do vetor unitário. Ou seja, aqui eu encontro a intensidade f escalar o n, que é a direção do eixo que eu estou fazendo a projeção de f, né? Então, toda vez que eu fizer um vetor escalar, né, qualquer direção de um eixo, eu vou ter a componente desse vetor nesse eixo. E se eu quiser saber qual que é a quantidade vetorial, qual que é o vetor, né, dessa composição aqui, que é o nosso Fn, eu pego essa intensidade e multiplico normal por um vetor direção desse eixo. Em outras palavras, né, só reescrevendo, eu posso pegar a minha intensidade e multiplicar pelo meu vetor direção. Uma outra aplicação é que a relação do produto escalar se aplica tanto a vetores que não se interceptam, quanto o caso aqui de P e Q, quanto vetores que se interceptam. Então, pegando aqui o P como exemplo, né? Se a gente fizer o P, a projeção aqui nesse plano, nós vamos ter essa relação que é o P'. Então, P' é uma projeção de P nesse plano, e ele faz aqui, né, gera um triângulo aqui no qual esse lado está fazendo 90 graus aqui com Q. Então, θ é o ângulo entre P' e Q. Eu posso afirmar que P escalar Q é igual a PQ cosseno θ, assim como PQ cosseno θ é igual a P'Q cosseno θ. Logo, P escalar Q é igual a P'Q cosseno θ. Por que eu posso afirmar isso? Porque PQ cosseno alfa, né, vai ser igual a PQ cosseno alfa vai ser igual a P'Q cosseno alfa, pois P' e P são iguais quando tratados como vetor livre. Então, eu posso trazer esse vetor P aqui para cá. É a mesma coisa. Se eu estou trazendo P para cá, considerando ele vetor livre, né? Essa relação aqui de cosseno vai ser a mesma para ambos os casos. Então, tanto faz eu reescrever dessa forma, quanto dessa forma. Assim, encerramos a nossa videoaula sobre produto escalar.